Mais uma vez, muito bom dia para você e obrigado pela sua audiência, seja pelo nosso canal no YouTube, o Assembleia Legislativa de MS, pelo canal 7.2 da TV Aberta, também nas mídias sociais aqui da Casa de Leis. Vamos começar falando das votações de hoje, né? No finalzinho da sessão, os deputados comentaram bastante sobre o relatório do ministro do TCU sobre o 63. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Vamos começar com as votações, 5 matérias pautadas para hoje, 4 do Executivo, 1 do Poder Judiciário, e a gente começa falando do projeto de lei 239, que está tramitando com regime de urgência aqui na Casa de Leis, matéria que foi já discutida, votada e aprovada em segunda discussão, não passou por emendas ao longo da tramitação, então já segue para a sanção do Poder Executivo, que é a prorrogação do Refis. O Refis, a gente falou sobre isso aqui ontem, ele foi aprovado, criado no ano passado, no primeiro semestre, aliás, um refis bastante amplo, se comparado aos anteriores propostos pelo Poder Executivo, então prorrogando essa possibilidade de adesão. Dívidas de ICMS e TCMD geradas até 31 de dezembro do ano passado, vai poder continuar renegociando até o dia 13 de dezembro desse ano. Prorrogação também até o dia 13 de dezembro desse ano para o pagamento da primeira parcela ou do pagamento à vista para outras possibilidades de refinanciamento previstas por esse grande refis, e também esticou o prazo para quem ainda não entregou a escrituração fiscal digital, que é um documento digital que as empresas precisam entregar para a Secretaria de Estado de Fazenda. O prazo também tinha acabado no final de outubro, fica prorrogado então a regularização de quem tem essa documentação em atraso, que ainda não está entregue, até 13 de dezembro, também possibilitando essa nova data. Matéria, então, aprovada em segunda discussão, já segue para a sanção, como disse. Próximo item. Projeto de lei de número 223, também do Poder Executivo, matéria discutida, votada e aprovada em segunda discussão pelos deputados estaduais, e que aumenta o período de transição do novo modelo do sistema de transporte intermunicipal aqui de Mato Grosso do Sul. Essa lei ela foi aprovada no final de 2022, previa um novo modelo para regular, para fazer toda a gestão do transporte intermunicipal entre as cidades sul-mato-grossenses, né? Havia um prazo inicial de 24 meses, que acabaria no final desse ano, mas de acordo com a AGEMES, que é a agência que regula os serviços delegados aqui de Mato Grosso do Sul, entre eles o transporte intermunicipal, disse que tanto as companhias quanto os próprios sistemas, né, ainda está num período de transição que não deve terminar em 2024, então pediu para que o prazo que ao invés dos 24 meses seja de 48 meses. Ainda também existem elaborações, notas técnicas que o governo colocou na justificativa do projeto para que que as empresas de ônibus sejam orientadas com relação à passagem eletrônica que esse novo modelo prevê. Então, como está nessa fase ainda, prorrogação aprovada pelos deputados, matéria também vai para a sanção. Próximo item. Projeto de lei de número 212, encaminhado pelo Poder Judiciário, aprovado em discussão única, dá nome ao prédio do Fórum e também para a sala do Tribunal do Júri, lá no Fórum de Bataguaçu. 2 nomes, então. O nome é dada a devida publicidade nos diários oficiais. O nome, a gente sempre comenta, quando ocorrem essas homenagens, que ao longo da tramitação a homenagem ela é preservada, né, da pessoa a ser homenageada, mas que depois da aprovação é garantida, sim, a publicidade desse ato. Vamos para o próximo item, agora o Poder Executivo novamente. Projeto de lei complementar de número 13, matéria discutida, votada e aprovada em primeira discussão, foi analisada ontem na CCJR. Inclusive, trouxemos a fala da deputada Mara Caseiro, que relatou essa matéria na comissão. Ela comentou, então, sobre essas mudanças no programa MS Empreendedor. O MS Empreendedor é um programa do governo do estado que concede incentivos fiscais para que as empresas atuem aqui em Mato Grosso do Sul em troca de ações sociais e na questão da geração de emprego e tudo mais. Como que funciona na prática? A empresa, por exemplo, quando ela importa um produto, um insumo, para poder produzir um outro produto, um segundo produto, parte desse imposto que seria que ela pagou na importação viram créditos fiscais que ela pode usar para abater outras taxas que ela tem que pagar para o governo do estado. Então, o governo propôs 2 mudanças que ele justifica que devem garantir mais praticidade, deve facilitar a vida das empresas nessa questão tributária, desses créditos fiscais que ela possui junto à Secretaria de Estado de Fazenda,
por duas possibilidades. Um crédito fixo, que a empresa, a partir da sua atividade, já tem um valor fixo e não a cada importação ter que ficar prestando contas para a Secretaria de Estado de Fazenda, já tem um valor fixo que deve ser ter anuência da Secretaria de Estado de Fazenda, ou um valor presumido que também parte do hábito da atividade dessa empresa que está contemplada dentro do MS Empreendedor. Então, abre duas possibilidades para já facilitar esses abatimentos em créditos fiscais. O valor do benefício fiscal que essa empresa recebeu quando ela aderiu ao MS Empreendedor, ela não muda. Não tem alteração com relação a isso, então não é por mudar o formato de adesão, o método de adesão, que essa empresa vai passar a ter uma isenção maior. Isso a lei não permite, essa proposta, aliás, não permite. E como eu falei, né, a ideia é dar mais praticidade no uso dos incentivos fiscais e as empresas podem optar, se assim desejarem, voltar para o formato original. Matéria aprovada em primeira discussão segue para análise das comissões de mérito aqui da Assembleia. O último item da pauta de hoje, do Poder Executivo, projeto de lei de número 234, matéria discutida, votada e aprovada em primeira discussão e que altera a lei sobre a concessão de bolsas atleta e bolsa técnico. Mas quais são essas mudanças? É mais um alinhamento com a Lei Geral do Esporte que foi aprovada no ano passado pelo Congresso Nacional. E quais pontos traz nesse alinhamento, né? Novas categorias, que a Lei Geral do Esporte Nacional prevê, e também questões de igualdade de gênero no esporte, né? Garantindo a distribuição de bolsas. Inclusive, a Assembleia já se adiantou um pouco nisso, os deputados proporam uma legislação com relação à igualdade da distribuição de bolsas, né? Em financiamento também, inclusive com verba pública, né? Os deputados já pensaram nisso, o governo do estado agora propondo essa mudança também no Bolsa Técnico, né? Essas mudanças, aliás, a gente destacamos aqui também, permitir que os atletas de modalidades não paralímpicas, mas que são pessoas com deficiência, elas possam acessar a Bolsa Paralímpica, né? E ter mais um apoio, uma ajuda para poder se desenvolver no esporte. A criação da Bolsa Atleta Pré-Olímpico, do Bolsa Atleta Paralímpico e também do Bolsa Atleta Surdo-Olímpico, outras modalidades que também devem ajudar esses atletas com deficiência, né, que além de terem todas as dificuldades que os atletas normalmente têm e que são superadas, claro, com a ajuda do Bolsa Atleta, facilita ainda mais por serem pessoas com deficiência e que ainda, infelizmente, têm barreiras na sociedade. E também uma outra mudança que é um pouco mais técnica, mas que para quem está se inscrevendo no programa faz muita diferença, que é a idade da pessoa, do estudante do ensino médio de nível superior, quando ele vai se inscrever, tem um limite de idade. E ao invés do ano ser considerado o ano de nascimento dessa pessoa, fica válido o ano no ato da inscrição. Para que esse limite seja respeitado, não pelo ano que a pessoa nasceu e ela vai trocar de idade, mas pelo ano no ato da inscrição, que pode facilitar, inclusive permitir que outras pessoas se inscrevam. Tem 17 anos, mas esse ano eu vou completar 18, eu já estaria fora de algumas modalidades, mas no ato da inscrição tem 17. Então, aí pode ser contemplado pela Bolsa. Mais uma mudança também no projeto de lei 234, aprovado em primeira discussão, também vai para análise das comissões de mérito. Bom, esses então foram os 5 itens da pauta de hoje. Os parlamentares também deliberaram sobre 8 indicações, uma moção de apoio, uma moção de aplauso e 4 moções de congratulação. Um resumo aí das discussões de hoje na ordem do dia, na sessão dessa quinta-feira, 7 de novembro de 2024. 10 horas e 53 minutos, a gente fala agora sobre um pedido do deputado Caravina ao governo do estado. Na semana passada, salvo engano, os deputados aprovaram a matéria do Executivo que permitiria que tecnólogos pudessem concorrer a vagas de nível superior na Polícia Civil. Essa mudança, inclusive, era um dos tópicos pendentes para que o governo pudesse lançar um novo concurso para a Polícia Civil. E o deputado Caravina, então, justamente sobre essa questão do concurso, pediu ao governo do estado a possibilidade de que esse concurso para a Polícia Civil seja realizado ainda em 2024.
Nós aprovamos nessa casa a possibilidade do diploma de tecnólogo para o curso de agente de polícia judiciária, que envolve investigador e escrivão. Era isso que estava sendo aguardado para a abertura do concurso. Então eu venho pedir para Vossa Excelência e para os demais pares para a gente articular junto ao governo, fazer o pedido junto ao governo que esse concurso seja feito o mais rápido possível. Se possível, o lançamento do edital ainda esse ano, porque está com déficit muito grande a estrutura da Polícia Civil, principalmente nos municípios do interior, principalmente na região de fronteira, e é necessário esse concurso com urgência. Eu sei que o governador tem consciência disso, o secretário de Justiça também, o Carlos Videira também tem, mas nós precisamos se somar a esse pedido para que esse concurso seja feito o mais rápido possível. Então, aproveitando esse pedido aqui das viaturas para Paraíso das Águas, mas hoje até mais importante que a questão do material, porque o governo tem investido em equipamento, em armamento, em viaturas, em reforma de delegacias, mas o concurso da Polícia Civil é extremamente urgente e necessário. Eu quero reforçar esse pedido a Vossa Excelência, aos demais parlamentares, que nos ajude, ao Coronel Davi, nosso presidente da Comissão de Segurança, que nos ajude a solicitar ao governo que esse concurso seja feito ainda esse ano. E o deputado Pedro Kemp apresentou indicação a ser encaminhada ao Ministério Público de Mato Grosso do Sul, pedindo investigações do MP sobre um possível vazamento de esgoto lá em Bonito. Solicitando providências cabíveis visando a apuração de suposto cometimento de crime ambiental por parte da empresa responsável pelo tratamento de esgoto em Bonito, em razão do extravasamento de esgoto junto ao curso d'água, que apresenta forte odor fétido através de uma saliência na tampa de uma caixa, escorrendo em direção ao córrego Bonito, afluente do Rio Formoso. Recebemos denúncia de ativistas de movimentos ambientalistas que militam na região da Serra da Bodoquena de um suposto derramamento de esgoto junto ao curso d'água que apresenta forte odor fétido e que o solo do entorno estava encharcado pelo líquido que estaria escoando através de uma saliência na tampa da caixa de esgoto em uma quantidade considerável. Os resíduos líquidos escoando da tampa de acesso à caixa de inspeção foram constatadas em loco pela guarnição da Polícia Militar Ambiental, pois estava parcialmente aberta com grande volume de líquido, esgoto, escorrendo para o curso d'água. As caixas de inspeção se encontram localizadas nas duas margens do curso d'água, que surge em área brejosa, onde existem várias nascentes a montante que escoam em direção ao córrego Bonito, afluente do Rio Formoso. O deputado Pedro Kemp, ainda durante o pequeno expediente, celebrou o recebimento pelo governo do estado de 30 milhões de reais em recursos do governo federal, recursos esses que devem ser investidos na segurança pública. O nosso estado, Mato Grosso do Sul, está recebendo do governo Lula, do governo federal, 30 milhões e 300 mil reais do Ministério da Justiça e Segurança Pública para intensificar a luta contra o crime organizado no estado, que se tornou uma importante rota do tráfico de drogas. Esse montante está previsto para 2025 e será destinado à compra de viaturas, armas de fogo, munições letais e não letais, coletes balísticos, escudos, capacetes e equipamentos tecnológicos. Conforme o governo federal informa, a verba virá com o objetivo de reduzir mortes violentas intencionais e enfrentar o crime organizado, além de proteger o patrimônio público por meio de ações de prevenção de criminalidade e fomento à defesa social. Nesta última semana, o presidente Lula reuniu todos os governadores em Brasília para discutir
um sistema integrado de segurança pública no nosso país. Nós precisamos integrar as forças de segurança dos estados, dos municípios e do governo federal para ter um combate mais eficiente do crime organizado e também das ações criminosas que acontecem em todos os estados. 10 horas e 59 minutos, a gente fala agora sobre BR-163. Na terça-feira, nós falamos aqui no Redação Final que ontem o Tribunal de Contas da União, em sessão ordinária, ia começar a deliberar sobre o processo que tramita lá no TCU e que definiria qual o rumo do contrato da BR-163, da concessão da 163, uma repactuação do contrato atual ou uma nova licitação para que uma outra empresa possa fazer a gestão da 163. Ontem essa reunião começou, a decisão ainda não foi tomada, o relator lá no TCU opinou, aliás, que a relicitação, ou seja, uma nova licitação, é o melhor caminho. A medida, aliás, esse anúncio foi repercutido, claro, na sessão de hoje aqui na Assembleia Legislativa. Vamos trazer inicialmente o comentário do deputado Júnior Mock, que inclusive na terça-feira já disse estar na expectativa, né, de qual seria a decisão do TCU. Vamos ouvir então o comentário do deputado Júnior Mock. Houve a reunião do Tribunal de Contas da União ontem e o relator, um ano após, ele leva para se colocar e dar um parecer contrário à proposta de repactuação da BR-163. Depois disso, tudo discutido entre a NTT, entre a empresa concessionária, com o governo do estado, com o governo federal, submete e o relator dá o parecer contrário. Nós, felizmente, o conselheiro, membro do TCU, Augusto Nardes, ele pediu vista. E a decisão ficou prorrogada para a semana que vem em nova sessão do Tribunal de Contas da União. O que a gente chega à conclusão, deputado Roberto Rachoca, que também faz parte da comissão, demora-se um ano para entender que deva ter um outro tipo de solução que não a repactuação, porque entende que é ilegal a repactuação e que deveria ser, obviamente, o processo de relicitação. Pode até ser do ponto de vista jurídico, entretanto, o que vai acontecer na prática? Na prática, se optar pela relicitação, encerra tudo, vai se relicitar, nós vamos demorar aproximadamente aí 2 ou 3 anos para poder ter um processo de relicitação para uma nova empresa assumir a concessão e, a partir daí, ter, então, uma proposta de retomada de ações para duplicação, recuperação, manutenção da nossa BR-163, 847 quilômetros que corta o Mato Grosso do Sul de norte a sul ou de sul a norte. Portanto, é lamentável nós chegarmos nesse momento, um ano depois, para que o relator, né, o ministro do TCU, tenha dado um parecer contrário à repactuação. Então, deveria ter dito isso lá atrás. O parecer é um parecer técnico, deu parecer. O tribunal decidiu que não, obviamente nós já estaríamos em andamento com o processo de relicitação. Bom, além do deputado Júnior Mock, o presidente Gerson Claro também comentou o relatório do relator dessa decisão lá no TCU. Meio para analisar com parecer ilegal, deputado Júnior, eu, junto com o senhor, vamos inclusive mais uma vez oficiar o TCU. Bom, lá na terça-feira, outro parlamentar que falou bastante sobre esse assunto, inclusive na tribuna, no Grande Expediente, foi o deputado Roberto Rachoca. E já no finalzinho da sessão de hoje, ele também comentou o voto do relator dessa ação lá no TCU. Eu acho até que foi salutar o relatório do ministro,
dizendo da ilegalidade da repactuação. Porque, veja bem, de tudo que nós passamos, essa concessão começou em 2014. 2017, de lá para cá, nenhum metro sequer de duplicação aconteceu. Já se passaram quase 8 anos. E a gente tem a expectativa que, se feita a repactuação do contrato, nós ficaríamos até 2059 com 60% da rodovia em pista simples, ou seja, dos 847 quilômetros. 505 continuaria com pista simples até 2059, porque nessa repactuação estabelece mais 15 anos de concessão. Eram 30, passaram 10 e agora mais 20, faltariam 20, e aí mais 15, 35 anos. Então, acho que isso não é bom para o Estado. Nós temos que estabelecer aqui no Mato Grosso do Sul que rodovia pedagiada ela tem que ser duplicada. Pois é, né? Como os deputados falaram, a decisão definitiva do Tribunal de Contas da União com relação ao contrato da BR-163 deve sair na próxima quarta-feira, dia 13 de novembro, né? E a discussão é muito clara, né? Não é nem o que é melhor, mas qual é o menos pior caminho? É a relicitação ou é a repactuação? É começar todo um processo novamente? Ou é ajustar o atual contrato para que a empresa, no caso CCR, que já está na gestão dessas rodovias, possa continuar atendendo aos motoristas? A gente segue acompanhando esse assunto aqui na TV Lemes e sempre trazendo as atualizações para você. Então é isso. Redação Final fica por aqui. Agradeço muito a sua companhia ao longo de toda essa semana que inclusive Redação Final completou 100 edições sempre ao vivo aqui na TV Lemes. Lembrando que amanhã, 8h30 da manhã, ao vivo, tem Jornal Parlamentar com um resumo completo das principais discussões, as ações dos 24 deputados estaduais aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, um excelente fim de semana. Já te desejo de maneira antecipada. Redação Final volta na próxima terça-feira, logo após a sessão plenária. Tchau!